Bem, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a semente dela, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bem, vamos ler o Salmo de número 68, Salmo de número 68 e o verso 21. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo do que andam em suas culpas. Então, quando isso aconteceu, Gênesis 3 e 15 diz que a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, né? E esta iria ferir o seu calcanhar. Quando é que o calcanhar de Cristo foi ferido? Lá no Getsemane, quando ele deixa 8 discípulos, andam mais à frente, deixa Pedro, Tiago e João, e ele, numa distância de um tiro de pedra, né, ele sozinho, ele começa a falar com o Pai, e nesse momento é que Satanás fere, né, o calcanhar dele lá no Getsemane. Agora, quando é que a semente da mulher, a mulher aqui é Maria, feriu a cabeça dele? Aí o salmista diz, né, que Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo. O crânio cabeludo está falando quando a cruz ela foi levantada. A cruz é um tipo de uma espada, né? O pé da cruz, quando foi colocado no chão para que ficasse em pé, a ponta da cruz foi o ferimento no mundo espiritual na cabeça de Satanás, tá? Muito bem. O Senhor Jesus, o Cristo, ele passou por 7 julgamentos. O primeiro julgamento perante Anás está em João capítulo 18, versículo 13. Também está em João 18, versículo 14. Ele foi julgado pelo sumo sacerdote Anás, que é sogro de José Caifás. Anás manda para Caifás. Isso está em Mateus capítulo 26, versículos 60 ao 66, Mateus capítulo 27, versículo 40 ao 43. Depois de Anás, manda perante o Sinédrio, né? Interessante que quem era o presidente do Sinédrio era o próprio José Caifás. Do Sinédrio eles mandam para Pôncio Pilatos. Né? Em João 18, versículo 28. Pilatos manda para Herodes, né? Manda para Herodes, Lucas capítulo 23 e 7. Herodes Antipas. Herodes devolve para Pilatos. E depois o Senhor vai passar pelo tribunal divino, que está em Gálatas 3 e 13, Isaías 53, do versículo 4 ao 10,
ele vai passar pelo tribunal divino. E o Senhor Jesus, ele é crucificado entre dois ladrões. Um se chamava Dimas e outro se chamava Gestos. Esses dois bandidos não eram ladrões, eram terroristas, pessoas que batalhavam, que lutavam contra Roma, que não aceitavam. Então eles eram subversivos ao domínio romano no mundo. Dimas e Gestos. Até a Igreja Católica diz que Dimas é o bom ladrão. Não existe bom ladrão, né? Bem, quem foi Dimas? Então vamos voltar. Vamos voltar dentro da história. Quando Roma mandou fazer o censo, o alistamento, porque César queria saber quantas pessoas existiam no domínio romano. Então José teve que ir para a cidade de Belém, morando em Nazaré, a 114 quilômetros da capital Jerusalém, e teve que ir até Belém, que ficava ali a 3 quilômetros de distância da capital Jerusalém. E lá Maria, ela vai dar à luz em Belém, na casa do pão, ela vai dar à luz ao filho chamado Jesus. Bom, Deus avisa José, Deus avisa José, mais tarde, quando a criança já está com 2 anos, quando aqueles sheiks, que a Bíblia nossa, ela fala magos, mas não são magos, são homens que estudavam os astros, homens que estudavam astronomia. E eram 32 sheiks que vieram com uma grande caravana, os filhos do Oriente. Esses filhos do Oriente eram descendentes de Abraão com a concubina Quetura. Depois que Sara morre, Abraão tem 6 filhos com esta concubina Quetura. Isto está registrado em Gênesis capítulo 25, versículo 1 ao 6. Então Abraão dispensa os filhos da concubina, dando presente a eles e enviando eles para o Oriente, para ficarem distante de Isaac. Então são esses homens do Oriente que viram a estrela de Jacó, que está lá em Números, a brilhante estrela de Jacó, e eles acompanharam. Quando eles chegam em Jerusalém, a criança já está com 2 anos. Eles vão encontrar a criança, logicamente, em Nazaré, que eles entram na casa. Bom, eles vão até Herodes. Esses sheiks procuram Herodes, que está tomando banho. Herodes estava tomando banho porque as partes íntimas dele estavam apodrecendo. Ele estava tomando banho e comendo maçã, tomando banho numa piscina que tinha no seu palácio em Jericó. E essa Jericó, ela foi construída pelo seu avô, ou seja, desculpe, pelo seu pai, Herodes o Grande. Essa Jericó, nessa época, tinha 100 mil habitantes. Hoje, Jericó, o nome dela hoje é Érica, deve ter uns
uns 30 mil habitantes, eu acho. Muito bem. Quando esses homens chegam em Herodes e perguntam, Herodes Antipa pergunta onde está nascido o rei dos judeus, ele estremece todo, né? Estremece todo porque o rei é ele. Bom, aí Herodes chama os seus sábios, os escribas, e eles mostram, porque ele pergunta, onde vai nascer o Messias? Aí eles mostram, os escribas mostram para Herodes, agora estou falando de Herodes o Grande, tá? E não Herodes Antipas. Herodes Antipas, o Herodes Antipas é que mandou o Senhor Jesus, né, para Pilatos e depois, né, mas quando o Senhor Jesus era ainda pequeno, era Herodes o Grande, né? Era Herodes o Grande. Então os escribas mostram para Herodes o Grande que o Messias iria nascer em Belém. Miqueias capítulo 5, verso 2. Sim, é verdade, nasceu em Belém. Só que já fazia 2 anos, ele não estava mais em Belém, ele estava, né, em Nazaré. Em Nazaré. Aí, em sonho Deus mostra para esses sheiks, que a Bíblia chama de magos, né, que dizem que foi esses magos, os 3 reis magos, mas não era 3 e nem 6, né, era 32 sheiks, né? Fala para eles não falarem para Herodes onde estava a criança. Eles saíram e foram embora para outro caminho. Foi quando Herodes o Grande mandou matar 25 crianças em Belém. Mandou assassinar 25 crianças de 2 anos para baixo para atingir o Messias. Aí Deus também fala ao mesmo tempo com José, que pegasse a criança e Maria e fossem para o Egito. E aí iria cumprir aquilo que Isaías tinha dito 700 anos atrás, Isaías capítulo 19 e 19, que um dia o Egito teria um altar no meio deles. Quando? Quando essa criança com 2 anos foi levado para lá. Então, quando José, de onde eles moravam até o Egito, daria aí uns 15, 16 dias aí. E quando esse casal está fugindo com a criança, eles vão entrar em uma caverna. Eles vêem uma caverna e um fogo lá dentro. Eles entram. Quando eles chegam ali, eles veem que são bandidos. E aqueles bandidos querem roubar José, querem fazer mal a Maria, mas o líder deles levantou e disse: não faça mal para aquela família que está ali. Deixa eles ali no canto, não mexa com eles, ninguém mexa com eles. Esse líder daqueles bandidos, não mexa com eles. José e Maria e o bebê passam a noite ali. No outro dia José dá com a mão para aquele líder, tal, e eles vão para o Egito. Bom, depois que Herodes, eles ficam sabendo lá no Egito que Herodes está morto, Deus manda ele retornar, né, para a sua casa, para a sua terra. Quando o Senhor Jesus agora está na cruz, sabe quem é que está do lado dele? À direita, Dimas. E sabe quem é o Dimas? Foi o líder que há 28 anos atrás, né, há 31 anos atrás,
Dimas é aquele líder daquela quadrilha que, quando José entrou com Maria, e eles queriam roubar José, eles queriam estuprar Maria, queriam fazer mal àquela família, Dimas disse: ninguém mexa com essa mulher, ninguém mexa com esse casal, deixe eles em paz, nós ficamos aqui e eles lá. Agora, o que aquele rapaz semeou, o Dimas, agora ele vai colher na cruz, quando ele diz para o Senhor Jesus: lembra de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta é a história desses dois ladrões da cruz. Outra, lá em Números, capítulo 13, no capítulo 13 de Números, quando Moisés envia os 12 espias para olhar a terra, e depois de 40 dias eles pegam um cacho de uva, e o cacho de uva naquela época pesava 23 quilos, um cacho de uva. Eles colocaram uma madeira no meio do cacho de uva, e 2 homens, para levar aquele cacho de uva. Aqueles 2 homens representavam, dentro da tipologia, os 2 ladrões da cruz, e aquele cacho de uva da videira representava Cristo, que é a videira verdadeira. Amém.